Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é Hotel Transilvânia Transformonstrão, que acabou de sair faz 2 dias. O filme é da Amazon, você pode assistir ele na Amazon Prime. Ele é deste ano, 2022, estreou de 14 de janeiro. Ele tem em torno de 1h38 e a nota na IMDb 6.2 de 10. O filme é dirigido por Jennifer Kluska, ela é mais conhecida pelo B-Movie. E uma curiosidade que eu já vou falar aqui para vocês, ele é o primeiro filme que não é dirigido pelo Genndy Tartakovsky, que é o principal diretor e criador do Hotel Transilvânia. Agora eu vou falar um pouco do filme, o que eu gostei, o que eu não gostei, e depois minha nota final. Se você gostou do vídeo, pessoal, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @Concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá falar desse filme, que era uma das animações mais esperadas dos últimos anos. O filme começa com o aniversário do hotel de 125 anos, se eu não me engano. O Jonathan, o Johnny, decide montar uma festa. E aí todas as coisas começam a dar errada. O Drac entra em desespero e resolve todos os problemas congelando, só que ele não consegue enganar a Maeve. E aí a Maeve fica revoltada, que ela ama de paixão o Jonathan e tudo mais, fala que ele não dá uma chance. E aí ele vai falar com a Erika, que é a bisneta do Van Helsing, e ele revela que ele decide se aposentar e ia deixar o hotel para Maeve, que é a filha dele, e para o Jonathan. Só que, pessoal, ele se arrepende porque o Jonathan ia mudar por completo o hotel que ele criou, né? Já que ele é um humano também. E aí, quando que o Jonathan ouve que a Maeve tem uma super audição, ela fala para ele, ele fica todo animado e vai falar com o Drac. Só que o Drac, pessoal, ele se desconversa e fala que ele não pode dar o hotel para eles por causa de uma cláusula da imobiliária que não pode ter humano, só monstro. E aí ele fica chateado, decide falar com o Van Helsing, e o Van Helsing fala: eu tenho uma forma de transformar você em monstro. Primeiro ele testa no hamster dele, atira o raio, o hamster dele fica gigante. Na segunda vez ele decide atirar no Jonathan. O Jonathan testa nele, ele atira, ele vira um dragão, fica todo felizão. E o Drac vai fugindo da Maeve e da Erika, que vai procurando ele porque ele quer se esquivar, já que ele fala uma outra coisa completamente diferente, queria fazer um novo banheiro, de vez falar o que de fato ele queria. Só que com a super audição dele começa a ouvir uns tremores e vai ver o que aconteceu. Aí ele descobre que o Jonathan vira um monstro e se arrepende. Só que ele não quer que a Maeve saiba que ele se transformou em um monstro graças a ele. Só que, pessoal, ele começa a atirar vários raios nele para ele voltar ao humano, só que ele vai errando por completo todos os tiros. Até que ele atira na fonte do Drácula, que é mais importante para explicar depois. É uma fonte de Drácula que vai derretendo. E aí ele não consegue acertar no Jonathan, o raio ricocheteia, acerta ele. E ele cai na piscina, ele se transforma em humano, pessoal. Só que ele nunca foi humano, ele nem se lembra como que era humano, na verdade, né? E aí, ele tá caindo na piscina, o Jonathan decide salvar ele e os amigos acham estranho. Nossa, por que você não sai daí, Drac? Pula logo, se transforma em morcego, sai daí, eu não sou idiota. E aí ele fala: eu não posso, eu me transformei em humano. Aí eles acham que é piada de início e fala: tá bom. Aí eles vão falar com o Van Helsing, o Van Helsing fala: seguinte, eu tenho uma ideia de como conseguir. No próprio aparelho tem um radar que mostra que na América do Sul tem uma caverna que a gente vai conseguir encontrar. Só que é muito perigosa e vocês vão ter que ir lá. Só que imagina o Drac virando humano, não tendo superpoder e achando que ele era um maioral e não é mais nada. Enquanto o Jonathan tem poder direito, mas ele vai testando os poderes dele de dragão, né? E aí eles decidem ir juntos, sozinhos, escondido parece um Led Zeppelin do Van Helsing, vão até a América do Sul, embarcam num aeroporto lá. Quando chega lá, o Drac vê o sol à primeira vista, se assusta, né? Já que ele era um vampiro e ele é desintegrado pelos raios solares, se desespera. E aí o Jonathan fala: não precisa ter pânico não, Drac, isso aí é normal. E aí ele começa a ver o sol, fica deslumbrado e começa a queimar o olho, corre que nem um louco. O Jonathan vai lá e salva ele. Só que isso acho que parece que é na Argentina. E aí eles vão gravando e vai aparecendo na TV. Os amigos dele, o Wayne, que é o lobo, o Griffin, que é o cara invisível,
o Murray, que é a múmia, o Blob e o Franklin tomam daquela fonte onde que atiraram laser. E eles se transformam em humanos também. E aí, o que acontece? A Maeve vai ligando pro Drack e pro Jonathan. O Drack não atende o celular e vai começando o caminho para chegar até essa caverna para eles encontrarem um laser. Só que como o GPS vai dando aqueles caminhos tudo louco. E eles vão caminhando e o Drack vai vendo como é horrível ser humano, né? Passa calor, fica transpirando, tem alergia e tudo mais. E aí ele esquece que ele não tem poderes, ele vai levando o resto das coisas e o Jonathan vai indo na frente. Até que de fato eles descobrem, a Maeve encontra os amigos deles e eles se revelam que eles se transformaram em humano e vão atrás do Van Helsing, que revela que eles têm que ir até a caverna na América do Sul. Eles decidem ir para lá. Quando que eles chegam lá, o que acontece, pessoal? A Erika tem um arsenal, né? Que ela era caçadora de monstro, que nem o bisavô dela. Eles descem lá com uma caminhonete e encontram o tal do Drack com o Jonathan. Só que o grande problema, pessoal, é que o raio vai aprimorando os poderes monstruosos, tanto que o hamster vai crescendo cada vez mais e vai se tornando perigoso. E se não colocar o raio rápido e não encontrar o diamante para encaixar no dispositivo, o que vai acontecer? Ele vai ficar mal para sempre. Isso ele não quer, né? E aí eles encontram ele e o Drack vai vendo que o Jonathan, na verdade, é uma pessoa melhor do que esperado. Tanto que ele fala o exemplo do Marshmallow, né? Que a parte do meio é a parte positiva, que mesmo queimado, quando a gente abre aquela gosma, a parte positiva, e que o Drack é muito negativo. E aí ele vai liderando, a Maeve encontra eles. Quando encontra eles, o Drack decide abrir a boca e falar que ele mentiu sobre o hotel. E o Jonathan escuta e fica revoltado, pessoal, e começa a se transformar naquele monstrão, falando que o Drack enganou ele e fica incontrolável. Enquanto isso, o Drack e os amigos dele decidem ir até a caverna. Eles chegam na caverna, passam por várias coisas, até que eles chegam no local da reflexão, que eles veem o próprio reflexo. Enquanto isso, a Maeve está tentando impedir o Jonathan de destruir e se transformar um monstro. Só que ela vai guiando eles até a caverna. O Jonathan começa a destruir, virou tipo um dragãozão gigante, começa a destruir a caverna. Enquanto isso, o Drack encontra o cristal. Ele consegue finalmente tirar o cristal, coloca na arma, só que não consegue acertar no Jonathan, principalmente que ele está gigantesco. A Maeve pede ajuda de todos os outros amigos, os monstros que viraram humanos. Eles fazem uma cobertura, porque ela não pode ser atingida por raio solar, porque ela é uma vampira e ia ser desintegrada. E ela tira o raio no Jonathan. Só que o raio não funcionou, pessoal. E aí ela fica desesperada. O Drack decide chegar perto do Jonathan tentando falar com ele. Ele agarra ele. E aí ele fala: não, Jonathan, não faz isso. Você é uma pessoa melhor do que esperado. Pega e mostra o exemplo do Marshmallow, que era aquele negócio gosmento que era da vida deles. E aí o Jonathan se comove, começa a voltar ao normal. A Maeve atira o raio, ele volta a ser humano. E aí eles voltam pro hotel. Só que o grande problema, pessoal, quando eles chegam lá não existe mais o hotel, porque a Gigi cresceu mais ainda e comeu todo o hotel. E aí o Drack fica desesperado agora que ele conseguiu voltar à vida dele. O que ele vai deixar para a filha e o genro dele? E aí ele decide fazer o quê? Eles falam: não se preocupa, pai. A Maeve fala: eu vou reconstruir o hotel da forma que a gente quiser. Ele entrega a chave. Eles reformam o hotel um ano depois e a gente vê do lado de fora que tá tudo igual. Quando eles entram, tá tudo diferente, né? Ainda mais com essas coisas novas, tipo coisa de spa. Não tem tanta coisa de... Tem coisa de monstro, mas não tanto mais. Tem coisas para humanos também. E termina dessa forma, né? Dando a lição de moral que o Jonathan era melhor que o esperado. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, eu achei bem legal a animação de início. Achei bem interessante. Esse negócio de virar humano até que foi engraçado em até certo ponto, mas depois, na minha opinião, eu acho que se perdeu por completo. Tanto que, para muitos, estão falando que esse é um dos piores Hotel Transilvânia. A história é interessante, parece mais ou menos como se fosse um spin-off. Achei interessante essa lição de moral, né? Que o Drack finalmente deu valor ao Jonathan, que ele mentiu sobre a cláusula, mas depois
ele voltou atrás, né? Já que ele quer se aposentar e deixou o hotel para eles. Gostei da animação em si, mostrando a América do Sul e tudo mais, só que deixa a desejar também num efeito cansativo, pessoal. É muito monótono, sabe? É muito parado às vezes. Tem umas cenas assim que são meio cansativas. A história em si não empolga, devido a esses motivos que eu entendo que esse filme tem uma nota tão baixa no IMDb. Se for ver, é o Hotel Transilvânia com a nota menor até agora. A nota dele tem 6,2 de 10 e eu vou dar a nota 7, tá? E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos, inscritos recorrentes. Continuem firme, muito obrigado e até a próxima.